Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Paula Leal e está começando mais um programa As Liberais. Aqui ao meu lado a jornalista Branca Nunes. Tudo bem, Branca? Tudo ótimo, Paula. A convidada de hoje é a doutora Iracema Queiroz Ribeiro. Ela é ginecologista, obstetra e idealizadora do projeto Saúde Solidária. Doutora Iracema, muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Muito grata pelo convite. Ao programa. Eu queria começar pedindo para a senhora explicar um pouquinho o que é o projeto Saúde Solidária. Na verdade, o projeto Saúde Solidária nasceu de um grande sonho meu, né? Quando eu cheguei em São Paulo, há 48 anos atrás, recém-formada em medicina, eu já tinha esse sonho. Mas, assim, você vai começar a fazer residência médica, você casa, você tem filhos, monta consultório e o sonho ficou engavetado, né? Ficou lá na gaveta guardadinho. Então, em 2011, resolvi tirar da gaveta e me associei a pessoas, como eu acabei de falar ainda há pouco, pessoas lindas que só esperam uma oportunidade para fazer o bem. Então, nós iniciamos esse projeto em 2011 para levar saúde para a região ribeirinha, na região exatamente onde eu nasci, né? Lá na mesorregião do Marajó. Então, levam os médicos, nós levamos dentista, psicóloga, aí tem palestras, tem atendimento à população local, né? E assim, eu acabei transformando o meu sonho em realidade graças a pessoas que têm bom coração e que desejam sempre ajudar e fazer o bem. É uma vez por ano? É uma vez por ano porque é muito distante, entendeu? Como é a viagem? Olha, a viagem você sai de Belém e leva 24 horas de barco para poder chegar lá nessa ilha, né? Que é uma ilha da minha família. Meu avô veio de Portugal e se instalou lá na Amazônia. E tem essa ilha, chama Iracema, que é meu nome. Só que o meu nome veio depois da ilha, não foi o contrário. E eu tenho muita alegria, entendeu, com esse projeto. Esse projeto a senhora começou em 2011, 2011, exato. Com 5 pessoas? 5 pessoas. A senhora mais 4 profissionais? Mais 4 profissionais, e quando sendo 3 médicos e 2 pessoas leigas, né, que foram para ajudar. E todo mundo é voluntário? Todo mundo é voluntário, todo mundo, nós fazemos com recursos próprios mesmo, cada um paga a sua passagem, né, aérea daqui para Belém, e de lá nós temos esse barco em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, que cedeu o barco para nós com todos os tripulantes. Aí o nosso ônus é o óleo diesel e a alimentação das 50 pessoas que vão no barco durante 5 dias. E o barco, ele é equipado, assim, como se fosse um pequeno não, pronto-socorro? Ele não é equipado, ele, na verdade, não tem nenhuma sala especializada. Nós é que transformamos essas salas em consultórios médicos, as cabines, né, que a gente fala, que o navio é cabine. Então, a gente transforma em consultório médico, consultório dentário, psicóloga e o lugar para palestra. E nós temos também, já de uns 3 anos para cá, nós tivemos ajuda da prefeitura da cidade mais próxima lá, que chama Portel. E eles cederam outro barco, que é um pouco mais equipado do que esse que nós vamos, entendeu? Mas é uma viagem bem tranquila, mas dura 24 horas. Então é um dia para chegar lá no local. Passamos 3 dias em atendimento médico, odontológico e as palestras que eu falei, aulas de artesanato para eles com o material local, entendeu? E voltamos normalmente na sexta-feira, a gente chega lá na segunda e volta na sexta. E a média de atendimento esse ano foi 1.200 e alguma coisa, não sei bem a estatística real.
Nossa, o tempo inteiro. Você 3 não para. dias, começamos tipo 7h30, 8 horas ao atendimento e vamos até começo da noite. E quando vocês chegaram lá em 2011, essas 5 pessoas, como é que foi a recepção das comunidades, né? Houve algum tipo de resistência ou desconfiança? Como é que foi isso? Não houve nenhuma resistência. Até assim porque, de qualquer maneira, eu já era um pouco conhecida, né? Pelo fato de ser da região. Meus pais foram ribeirinhos, moraram lá há muito tempo. Eu só vim de lá para estudar na capital, né? Com 6, 7 anos de idade, que a minha mãe me encaminhou para estudar, porque senão não teria me formado. Continuaria sendo ribeirinha e morando lá, né? Mas minha mãe teve visão e acabou concretizando um sonho que também era dela. E vocês ficam parados ou passam? Não, paramos. Ah, e o pessoal... O ponto de encontro é a ilha. Nós ficamos na ilha os barquinhos vão chegando com as pessoas das comunidades aos arredores. Tem gente que vem de barquinho, 6 horas de viagem de rio, 8 horas de viagem de rio, outros mais próximos, 2 horas, 1h30, entendeu? Então é difícil para eles também, mas eles conseguem chegar. E só para a gente localizar, a gente está falando de uma ilha que pertence ao arquipélago de Marajosa, é isso? Não, essa ilha não, ela é da mesorregião do Marajó, ela já está fora do arquipélago. O arquipélago já não faz parte aí. É o oeste do Pará, mesorregião do Marajó. E essa região tem hospitais, postos de saúde? Não tem. A cidade mais próxima fica a 2h30, 3 horas de viagem. Tem um hospital, mas tem 70.000 pessoas, que depende muitas vezes de um único médico para atender nessa população. Então, eles não têm condições de pegar mais o pessoal que nós vamos lá atender, entendeu? Porque, assim, na verdade, o pessoal lá, a natureza é pródiga, né? Você sabe, é muito rica. A Amazônia não precisa plantar nada, cresce sozinho, né? Então, tem água doce, diferente da África, né? Tem água que ela pode ser, é só transformá-la em potável, né? Fervendo, colocando o hidrosteril, alguma coisa assim, que a gente dá esse acesso para eles, ensina como tratar a água e assim vai. E por que a senhora falou que quando saiu já tinha esse sonho, né? Faz muito tempo que a senhora tem esse sonho. Muito tempo. E por quê que era? O que era? Era porque pela realidade da região? Pela realidade. O sofrimento deles é justamente a falta de assistência médica. Porque, por exemplo, uma criança com diarreia, ela tem que repor líquido, porque ela perde muito líquido, né? Vômito, uma gastroenterite. Até chegar nessa cidade que eu falei para você, são 8 horas, são 6 horas, dependendo do lugar que a pessoa mora. Já desidratou, muitas vezes já chega sem vida essa criança. Uma mulher também em trabalho de parto, está lá com a parteira, né, fazendo parto, de repente surge uma complicação, não dá tempo dela chegar. Pois é, como é que é a questão de saneamento básico? Nós damos aula de saneamento básico para eles, mas é assim, eles não têm, né? Eles não têm, a gente dá a orientação de como tratar a água, como é que deve fazer, entendeu? As crianças já desde cedo, porque pegam a fruta debaixo da árvore e já vai comendo, então se contaminam com verminose, com bactérias. Então, nós damos todo esse suporte também de palestra, de como cuidar da água, como é cuidar da alimentação, como é que é o saneamento, que não tem, né? Na cidade não tem, você imagina na região ribeirinha. Então, a gente tem que dar essa orientação para que eles possam diminuir o número de infecções que eles têm. Porque é isso que eles precisam, de atendimento médico, de medicamento. Por exemplo, uma mulher com 17, 18 anos, você chega lá, ela já tem 4 filhos, pelo menos. Já começou desde os 14, desde os 13, entendeu? Então, nós chegamos lá, damos pílula anticoncepcional para 1 ano, 1 ano e meio. Estava sendo essa sequência. O que nós tínhamos percebido? Que no ano seguinte, quando nós chegávamos,
já estava mais sob controle, já não estava mais com a criança aqui, uma criança no colo e outra na barriguinha, entendeu? Porque nós estávamos conseguindo, pelo menos para aquela população ali que nós estávamos atendendo. Aí veio a pandemia, infelizmente, atrapalhou um pouquinho. Uhum. Na pandemia, vocês Na pandemia pararam? nós não pudemos ir, porque senão poderia levar Covid para eles, né? Seria bem difícil. E se alguém pegasse Covid e ficasse grave, não teria como ser atendido, porque lá mesmo na cidade que eu falei que tem 70 mil pessoas, não tem infraestrutura nenhuma para atender Covid, entendeu? Como foi lá o Covid? O pessoal que mora mais na região ribeirinha mesmo, bem na beira do rio, não na cidade, foi menor, porque eles tiveram pouco contato com as pessoas da cidade. Agora, na cidade, quem ficava grave tinha que ir para outra cidade mais longe, através de barco, através de monomotor, avião monomotor, que é o que serve lá, porque o serviço de transporte é barco. Sim. É barco. E quais são as queixas mais recorrentes quando vocês chegam nessas comunidades? É mais verminose, né? Criança tem muita verminose por isso, porque não tem bem aquela educação de lavar as mãos antes das refeições, aquela coisa, que a fruta pega no pé e já vai comendo, então tudo isso anda descalço, então tudo isso a gente tem que dar orientação para eles. Porque é verminose, é hipovitaminose, né? Baixa de vitamina. Vitamina D não, porque é só causticante lá. O que a gente tem pouco aqui, lá eles têm muito. E a senhora falou que esse programa é feito uma vez por ano. Isso, e no uma vez por restante ano. do ano, como é que eles fazem para ter assistência médica? Não tem. Aí eles têm que pegar um barco. E até se for uma coisa grave, né, vai até essa cidade. Que é quanto tempo, que eu mais te ou menos? falei, lá da ilha onde nós fazemos o trabalho, para lá, 2h30 de barco. Mas tem as lanchas rápidas que duram mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos. Tem umas lanchas mais rápidas, entendeu? Mas é assim, não é muito... Os ribeirinhos não têm tanto acesso a essas lanchas rápidas. Sempre são pessoas que têm mais condição econômica, né? Uhum. Além das questões médicas, né? Imagino que essa falta de conhecimento de algumas questões, né, de higiene, da lavagem de mão, como a senhora falou, seja também um problema. A questão da educação também é uma carência dessa região? É, também. Inclusive, esse ano que vem, agora nós estamos já levando uma equipe para cuidar dessa parte educacional. Mas tem escola. Agora, só que eles vão de barco à escola, né? Vai pegando numa comunidade, na outra, o barco vai pegando. Às vezes levam 2 horas para chegar na escola, entendeu? 2 horas para ir, 2 horas para voltar, entendeu? Tem déficit, sim, e a gente está também tentando montar uma equipe de professoras. A minha irmã é professora aposentada, ela trabalhou muito tempo em Brasília como professora, e agora ela está aposentada, mora em Santos. Então ela está liderando uma equipe para também a gente tentar entrar nessa parte educacional. E quantas pessoas vivem na ilha hoje? Na ilha só o caseiro. O caseiro e a família dele. Porque como é uma ilha particular, né? Quem na verdade cuida mais assim, é meu tio que mora nessa cidade de Portel, que fica mais próximo da ilha. E quando nós estamos para cá, fica um pouco complicado, é muito longe. Sei, mas daí vocês ficam estacionados nessa ilha? Ficamos estacionados, o barco fica todo lá e eles vão chegando e vão se acomodando nos 2 portos que tem lá. E essa população... Vai ficando aquele estacionamento de barco. É muito lindo de ver. E vocês atendem dentro do barco daí? É, nós atendemos dentro do barco. Aí numa das casas da ilha, já faz a farmácia. O importante, ele tem que levar os remédios. Não pode deixar de levar remédio, porque eles não têm onde comprar. E também não têm condições econômicas de comprar, entendeu? Então nós levamos, nós vocês compram, vocês recebem doação? Nós armazenamos durante o ano inteiro. Eu vou solicitando para os propagandistas e vou acumulando na minha casa.
Aí tem outras colegas também, por exemplo, a doutora Sueli, que é dona de uma farmácia aqui em São Paulo, uma farmácia de manipulação, ela também vai estocando lá. Chega um mês mais ou menos antes do projeto, nós mandamos tudo por rodoviária. Aí fica na casa da minha mãe, lá em Belém, na casa da minha mãe, esperando que a gente chegue para poder passar para o barco, né? Tem que ter o remédio de verminose, o remédio de vitamina, anti-inflamatório. Tem os dentistas que fazem o trabalho deles maravilhoso, mas tem que ter analgésico, tem que ter antibiótico, entendeu? E aquilo que a gente não consegue, nós compramos, a gente faz uma vaquinha e compra. E leva, porque tem que ter, sabe? Porque não vai, por exemplo, arrancar um dente e deixar sem analgésico, sem antibiótico, né? Não pode. Tem que ter esse remédio em mãos. A senhora disse que saiu da ilha aos 7 anos, certo? Isso. Como é que foi a sua infância? Como é que era a infância nessa ilha? Assim, maravilhosa. Eu sei até a mangueira que eu subia. Que eu subia para pegar a manga ali em cima. Maravilhosa a vida até essa época. Primeiro que eu estava com meus pais, né? Papai e mamãe, não tem coisa melhor na vida, não é verdade? E aí depois eu fui para a capital, né, para Belém, justamente porque minha mãe via um futuro melhor para mim, queria um futuro melhor para mim. Você tem irmãos? A senhora tem irmãos? Tenho irmãos, mas esses irmãos ficaram com ela até quando ela veio com o restante dos filhos para a capital para colocar para estudar. E eu já tinha 12 anos, que eu morava na casa de parentes. E a senhora foi sozinha, saiu aos 7 anos sozinha? Sozinha. Nossa, como é que foi isso? Foi dolorido. Foi dolorido, mas deu resultado, né? Eu sou muito grata à minha mãe por isso. São quantos irmãos? 7, é menos um. Agora que há um mês e meio, 2, morreu uma irmã minha deficiente. Era a sexta na escala, começando comigo, né? A senhora é mais velha? Eu sou a mais velha. E eles também saíram de... Eles também saíram de lá, mas já vieram com a mamãe junto. Entendi. E a senhora sempre quis ser médica? Eu vou te dizer até quando eu comecei a gostar da medicina. Eu, na verdade, estava estudando para ser professora primária. Estava fazendo curso que antigamente, que hoje é pedagogia, no ano era normal, curso Sim. normal. Não era ciências biológicas preparatória para medicina. Então, no segundo ano eu comecei a estudar muito o corpo humano, no segundo ano do normal, para ser professora. E aí eu me apaixonei pelo corpo humano e resolvi fazer medicina. Comecei a estudar já desde o segundo ano, né, colegial. E a senhora fez lá em Belém, né? Em Belém, na Federal do Pará, que na época só existia federal, não tinha estadual nem particular. Só era federal, ou era essa ou não era nenhuma. Tinha que ser essa. E antes da gente continuar a conversa com a doutora Iracema, a gente tem um recado para você que está acompanhando aqui a gente, o conteúdo das Liberais, você que gosta da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, e se você estiver assistindo a gente pelo celular, é só clicar no link que vai aparecer ao longo do programa. Com a assinatura você vai ter acesso exclusivo a todo o nosso conteúdo da Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, não aceita dinheiro de partido político. Por isso, a sua assinatura é muito importante para que a gente continue a desenvolver um jornalismo independente e de qualidade. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal da Revista Oeste no YouTube. Além do programa As Liberais, nós também temos o Estúdio Oeste e o Oestecast, que é comandado pelo Dagomir Marquesi. Então, não perca a nossa programação no YouTube do canal da Revista Oeste. Bom, dado o recado aqui, para a gente continuar o nosso papo aqui com a doutora Iracema. E daí a senhora resolveu se especializar em ginecologia e obstetrícia? Foi. Eu até vi que a senhora tem uma pós-graduação em medicina ortomolecular. Tenho. A senhora atende ainda nessa... Atendo. E conta um pouco o que é a medicina ortomolecular. Olha, a medicina ortomolecular, na verdade, é uma medicina alternativa, em que ela trata a saúde e não a doença, entendeu? O que quer dizer isso? Prevenir sempre é a melhor opção, previne. Então,
recomenda exercício físico, alimentação adequada. Que a alimentação adequada, a gente já sabe, né? A mediterrânea é a melhor dieta que tem. Peixe, legumes, verduras, frutas, né? Azeite de oliva e tudo que a gente sabe que é saudável, onde é que estão as vitaminas. Porque é diferente você comer um pedaço de bolo que só tem açúcar, que só tem, né, gordura, de manteiga, etc., que é de origem animal, e você comer uma maçã ou uma pera, né? Ali estão todas as vitaminas. Então, a medicina ortomolecular é para isso, é para evitar que você fique doente, que você chegue, você tenha uma longevidade, mas com qualidade de vida, com saúde. Porque também não adianta você chegar aos 90, 95 anos na cadeira de roda, com problemas para se mobilizar mesmo, né? Então, se tornando uma pessoa dependente da outra, entendeu? Então, dosa as vitaminas, dosa os metais pesados que estão acumulados no seu organismo, entendeu? É muito bonita a teoria da medicina ortomolecular e eu gosto. A senhora atende aqui em São Paulo? Sim, sim, eu tenho consultório aqui próximo de vocês. Aqui perto da Aqui Avenida perto. Paulista. É aqui perto, na Vergueiro. Uhum. Agora, como é que a senhora vê a saúde do brasileiro em geral, né? Eu acho assim, o SUS ajudou muito, não vou dizer que não, né? Ajuda muitas pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde. Quem tem condições de pagar um plano de saúde já tem um atendimento melhor, uma consulta mais rápida, um exame mais rápido. Mas eu, por exemplo, já trabalhei no SUS, aqui na Zona Leste, e eu vou dizer para você, muitas vezes a gente ficava até triste de pedir um exame para uma paciente gestante, por exemplo, um morfológico, que você sabe a importância de um morfológico do primeiro trimestre. Ela está ansiosa para saber se tem alguma alteração, se tem alguma característica compatíveis com uma má formação, né, fetal. A ansiedade da mãe é muito grande. E às vezes a paciente voltava e não conseguia fazer porque não tinha vaga, entendeu? Então isso deixa a gente meia triste e ao mesmo tempo preocupada com a situação da saúde do brasileiro. Mas em compensação, eles oferecem de qualquer maneira alguma coisa. Que é um medicamento que o paciente não pode comprar. Pelo menos os medicamentos básicos tem tudo no posto de saúde. Uhum. E aí quem tem melhor qualidade é quem tem dinheiro, infelizmente, para poder fazer. Vamos dizer que precisa fazer uma ressonância particular, é uma fortuna, uma ressonância magnética de qualquer parte do corpo, né? Uhum. Bom, e estamos no Outubro Rosa, né? O mês de combate e prevenção ao câncer de mama. Queria que a senhora falasse um pouco sobre a importância dos exames preventivos, né? E como é que a mulher pode perceber que tem a doença? Ela tem que fazer o autoexame. É muito valioso o autoexame, porque 80% dos nódulos quem percebe são as próprias mulheres. E aí elas têm que comunicar ao profissional, né? Então, é muito importante a mulher, depois dos 40 anos, fazer a mamografia, não deixar de fazer. No SUS faz. Pode até demorar um pouquinho, mas vai fazer, entendeu? Porque a mamografia ela é o exame mais adequado para se diagnosticar o câncer de mama. E não é um exame tão caro assim. Muita gente pode fazer mesmo particular, se não conseguir fazer pelo SUS. Tem muitos laboratórios que fazem desconto, sabe, nos exames, então... Tem alguns laboratórios que até oferecem gratuitamente um volume tal, vamos dizer, 10, 15, 20 mamografias, entendeu? Gratuitamente. Então, a gente tem que orientar os pacientes a fazerem o exame de qualquer maneira, porque é indispensável. E o autoexame, à medida que ela vai conhecendo o seu próprio corpo, ela vai conseguir identificar se tem alguma coisa de anormal ali naquela mama ou não. E qual que é o peso da genética no surgimento do câncer, doutora Iracema? A gente pensava antigamente que seria muito maior do que se pensa hoje.
Acho que o estilo de vida também é muito importante. Mulher que fuma, que bebe muito, né? Beber socialmente é uma coisa, mas beber muito, exageradamente, já é um problema. Excesso de gordura animal, carne vermelha, manteiga. A senhora né? come carne? Eu como pouco, eu como mais peixe, sou ribeirinha, né? Eu brinco que a mamadeira era caldo de peixe. Então... Eu imagino que a saúde do brasileiro das cidades deva ser muito diferente da saúde dos ribeirinhos, assim, né? Os problemas, todos têm problemas, mas são problemas diferentes, completamente né? diferentes. Na Por exemplo, cidade, ansiedade, depressão Sei. é mais difícil para lá, né? Porque eles têm uma vida bem mais em contato com a natureza. Mas como é que é a rotina não tem muito deles? estresse. Como é que é a rotina? Olha, é assim, as crianças vão para a escola, como eu falei, né? O barco vai lá, pega, leva para a escola. As mães normalmente ficam em casa, cuidando das coisas da casa, e os homens vão ou caçar, porque foi o que eu falei, é muito pródiga a região, muito rica. Ou eles vão caçar, ou eles vão pescar. E trazem sempre alimento, entendeu? Enquanto aqui a gente vai no mercado, vai lá e enche o carrinho, né? Eles vão procurar como os nossos antepassados de longa data, né, do início da humanidade lá, que eram catadores, né, iam procurar. Não só a caça, mas também a coleta de frutas, etc. Eu estava assistindo um documentário que tem no Instagram do projeto sobre uma menina chamada Beatriz. Ah, muito interessante o caso da menina. Que ela nasceu... Pezinho torto. Isso. Pés tortos. E vocês que atenderam ela? Nós atendemos lá na ilha, né, justamente numa dessas edições aí que nós fomos. E aí encaminhamos ela lá em Belém. Foi encaminhado, já foi um ortopedista que estava conosco, já conhecia alguém, e aí encaminhou junto com a dentista. Todo mundo se mobiliza, né? Uma dentista que mora em Santos. E aí ela foi atendida lá em Belém pelo serviço de ortopedia do hospital lá. E ela fez a cirurgia e está com o pezinho quase que normal. Ela já está andando praticamente com o pezinho na posição que deveria. E nós estamos assim, o próprio Saúde Solidária está conseguindo manter a mãe lá na capital, porque ela não pode ir para o interior, depois voltar com a menina, porque tem muita fisioterapia, entendeu? E aí a Saúde Solidária está ajudando a mãe ficar lá com ela e mais 2 filhas que estão estudando também. Bem, eu só sei que a menina está quase boa, graças a Deus, a gente está muito feliz com isso. Tem que fazer a parte 2 do documentário, isso, né? Para mostrar o que aconteceu. É verdade, você precisa ver que gracinha que a menina tá. O que era antes e o que é agora. A alegria e a satisfação de ser normal, né? Porque ela corria com o pezinho assim, entendeu? Não, e o que estava aflição é que você via que conta o documentário é que como ela era criança, magrinha, ela conseguia se movimentar, mas se ela não fizesse essa cirurgia, conforme ela fosse crescendo, o peso do corpo não iria andar mais, não né? iria andar, com certeza, porque ela já está ficando mocinha, né? Já está pegando corpo, já está pegando peso. Então, ela não iria conseguir, tinha que ir para a cadeira de roda. Imagina só lá na região ribeirinha andar de cadeira de roda, desce para o porto, sabe? Muito complicado. Uhum. Nós estamos bem felizes com essa criança aí, com essa menininha que está evoluindo cada dia. E a gente estava falando um pouco do SUS, né, doutora Iracema? Tem uma dificuldade muito grande para atrair profissionais da saúde para essas regiões mais distantes, né? Porque muitas vezes o médico se forma e ele quer morar na capital, quer morar... tecnologia, né? Exatamente. Como é que a senhora acha que o governo, enfim, o poder público poderia criar políticas públicas para atrair esses profissionais para essas regiões mais distantes? Eu acho que deveria, sim, ser estimulado isso, sabe? Porque aí ia preencher essa carência. Porque, olha só, quando nós começamos a fazer o trabalho lá na Ilha Iracema,
Eu atendi paciente que nunca tinha feito Papa Nicolau na vida, já tinha 50 anos, nunca na vida tinha feito. Então, quer dizer, se tivesse tido um câncer no colo do útero, já teria evoluído para não ter mais nenhum tipo de tratamento, né? Porque o Papa Nicolau é para isso, para evitar o câncer do colo do útero. Então, mulheres que não fazem nenhum pré-natal e... Bem, o atendimento de maternidade, para mim, é uma lástima, né, na região ribeirinha, porque só mesmo Deus, né, para cuidar dessas pacientes, e as parteiras, que são mulheres corajosas. Ainda é muito comum fazer esses partos em casa? Porque não tem opção. Não tem opção, Paula. Não tem o que fazer. Me entristece muito isso, sabe? Porque eu sei que muitas morrem na região ribeirinha por falta de recurso. Quando a por senhora falta de atendimento mesmo, sabe? Quando a senhora também faz muitos partos? Não, porque nós passamos somente 3 dias, mas já temos um parto no currículo lá dentro do barco. Acho que era a 3ª ou a 4ª edição do projeto, acho que era a 4ª. E aí chegou uma menina, 14 anos, em trabalho de parto já adiantado. Quer dizer, nem dava para colocar na lancha, que o barco tem uma lancha que eu falei que é rápida para chegar até aquela cidade que eu mencionei ainda há pouco. Não dava tempo, ia nascer no meio do caminho, entendeu? Aí nós assumimos lá, junto com uma parteira obstétrica daqui de São Paulo, muito experiente. Eu estava lá também, né, como obstetra e ela. E aí nasceu a menininha chamada Vitória. Então nós temos já um parto lá. A senhora falou que é muito comum gravidez na adolescência lá, né? Muito, muito. E o relacionamento acontece às vezes entre parentes, primos, como é que é? Entre parentes ou vizinhos. Tem as festivas, de vez em quando se encontram, né? Lá esse trabalho que nós fazemos virou um evento para eles. Porque tem brincadeira para as crianças, tem brincadeira de fantoche, tem toda a parte lúdica, sabe? E aí os dentistas também promovem escovódromo, tudo que possa chamar a atenção da criançada para como cuidar dos dentinhos desde cedo, né? Porque não adianta só chegar lá e arrancar o dente, eles estão investindo muito na prevenção. Não adianta chegar lá e já arrancar. Então, tem que educar agora essa criançada, que é para chegar mais na frente, os ribeirinhos estarem com os dentes em forma. Vocês levam, né, escova? Escova, creme dental, tudo. A Colgate esse ano que passou, agora, esse ano que passou não, nós estamos ainda no ano, né? Agora, recentemente, em julho, quando foram, eles doaram bastante escova e creme dental. É sempre em julho? Sempre em julho, na última semana. E, doutora Iracema, nenhuma prefeitura se interessou em fazer algum projeto para dar continuidade para esse trabalho de vocês? Olha, a prefeitura de Portel, que eu falei para você, que é a questão de 2 ou 3 anos para cá, que tem nos ajudado, inclusive cedendo o barco deles. Mas além do barco, de repente criar uma unidade de saúde, alguma sim, isso coisa? É um projeto meu que até agora eu não consegui. É um projeto, é o 2º projeto meu. De fazer um posto de saúde. Eu gostaria de fazer um posto de saúde lá e assim, deixar um médico para uma vez por mês, pelo menos, ir lá atender, e uma enfermeira morando lá, uma enfermeira. Porque uma enfermeira já resolve a questão, entendeu? Tem que ter o remédio, né? Eles não têm uma dipirona para baixar a febre, eles não têm. A gente leva e deixa em estoque para a mãe, olha, isso daqui para dar quando acontecer isso para dar quando acontecer aquilo, porque a gente tem que prevenir, porque nós vamos ficar 1 ano sem ir lá, entendeu? Então a gente já deixa medicamento para, não sei se dura 1 ano, mas pelo menos alguns meses com certeza dura. As pílulas, sim, a gente consegue deixar para 1 ano, 1 ano e meio. Deixamos para cada paciente essa quantidade de anticoncepcional. Então há uma ausência e uma negligência do Estado também? Eu acredito que sim. É que a Amazônia é muito extensa, tem muita gente, eu entendo até que é muita gente, mas se as pessoas assumissem as responsabilidades de verdade, eu acho que daria para atender esse pessoal carente.
Não, porque é Que é muito bastante triste. gente é muita também, gente, né? É Quantas muita gente. pessoas é já muito grande. A atenderam aí Amazônia é muito grande. É nessas muito extenso. 10 edições de programa de vocês? Uma ideia, olha, uma média entre 800, 900 a 1.300 pessoas de cada edição. Então é só fazer umas contas em 10 edições, quantas vezes que já fomos, né? E as informações chegam lá, 10 mil. é o que? É televisão, é rádio? Ah, sim, tem a Saúde e Família na cidade de Portel, Saúde da Família. Tem um médico que é Saúde da Família e tem as agentes comunitárias. Essas agentes comunitárias avisam para eles quando é que vai ter, quando é que vai começar o atendimento e rádio. Televisão não. Lá não tem? Não, televisão é difícil. Só, na ilha tem, tem. Mas das pessoas que moram mais distantes, assim, dessa região, elas não têm televisão. Nem geladeira, nada disso. Energia elétrica? Nem energia elétrica, né? Que aí não tem como ter geladeira sem energia. É um Brasil que os brasileiros desconhecem. Eles são muito esquecidos, viu? Muito. De todas as maneiras. Eu acho que a saúde é o principal, né? É a vida da pessoa, é a vida das crianças, é a vida das mulheres. Né? Eu queria saber o que mais que eles reivindicam ou reclamam, né? Ou sentem falta, assim. Eu acho que é mais direcionada para essa parte mesmo da saúde, tanto odontológica como médica e educacional. Educacional tem, mas precário, né? Uhum. Porque tem esse atendimento psicológico também, né? Tem, vai psicóloga, vai nutricionista, vai fisioterapeuta, e então a gente tenta distribuir da melhor maneira possível o atendimento lá. O médico atende, aí vê a necessidade da psicóloga e vai passar na psicóloga, entendeu? Entendi. E doutora Iracema, recentemente a ex-ministra da Mulher, Damares Alves, ela veio a público, enfim, fez uma denúncia sobre crimes sexuais que ocorriam no arquipélago de Marajós. Foi né? muito triste isso, eu me choquei com isso. É uma denúncia muito grave, enfim, muito precisa grave. ser investigada, mas isso não é de hoje, né? Em 2019 já teve uma operação da polícia, onde eles prenderam 20 pessoas ali investigadas por crimes sexuais. Ela falou de tráfico de crianças, né? Inclusive que sofriam mutilações corporais. Sim. A senhora que conhece muito bem essa região, a senhora já viu alguma coisa desse tipo? Já ouviu falar? Eu nunca tinha ouvido falar, Paula. Eu me choquei quando eu vi. Eu vi na propaganda da Damares, né? Eu me choquei profundamente, porque eu nunca tinha ouvido falar nesse sentido, assim, que ela colocou. Entendeu? Porque a gente sabe que tem, né? Que abuso de criança, muita coisa, em todo lugar. E é claro que quanto mais, menos... vamos dizer assim, orientação a pessoa tem, né? A pessoa tem menos nível sociocultural, mais acontece. Por exemplo, quando eu trabalhei no SUS, eu vi pai que abusava da filha. Já estava com 12 anos, abusava da filha desde os 7 anos. A gente atendeu um caso lá que foi chocante, entendeu? Mas a gente sabe que existe, né? Mas dentro desse contexto que a Damares colocou, eu fiquei horrorizada. Como mulher e como mãe e como médica também. Mas eu nunca ouvi falar de verdade. Porque a ilha do Marajó é muito grande, né? Somos um complexo de ilhas. Então, assim, eu não conheço tanto toda essa região. Eu conheço um pouco da região onde a gente faz o trabalho. Mas é uma coisinha. Lá nessa região, nunca ouvi falar nada disso. Entendeu? E, doutora Iracema, quem quiser colaborar com o projeto de alguma forma, como é que faz? Eu acho que eu tenho que colocar isso daí direitinho, porque agora a Saúde Solidária virou uma instituição mesmo, sabe? Com CNPJ, com tudo.
Então, se eu puder passar depois esses dados... a gente coloca se eu puder embaixo. passar isso, eu vou agradecer muito. Porque a senhora falou que da última vez foram 50 pessoas. 50 pessoas. De vários estados, só de São Paulo? Não, foi assim, de São Paulo, de Belém e da cidade de Portel, que é a cidade que fica lá perto da ilha. De outros estados, por enquanto, não, só foi, acho que o doutor Vitor, que é de Palmas. O doutor Vitor aliás, é de São Paulo, mas ele está morando em Palmas. Mas ele é daqui, ele não é de lá, né? Então eu não posso computar. Que mais? Hã? Muito linda a história, muito lindo o projeto. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. E esse projeto desse posto de saúde na ilha? Sim. A senhora está, arrecadando fundos? Não, ainda não, mas está dentro desse projeto. Eu tive um problema recente de saúde, eu te falei, né, Paula, ainda há pouco. E eu estou querendo conversar com a prefeitura, com o pessoal da prefeitura lá da cidade mais próxima, porque vai ser benefício para todo mundo. Para que eles possam... Pois é, porque eles estão muito mais próximos, então, né? Que eles possam dar uma ajuda para isso, sabe? Contratar uma enfermeira para ficar lá, porque, olha, mede pressão, então evita pico hipertensivo de pressão, já tem um remédio da pressão, tendo um ambulatório, farmacinha com os remédios, eu já fico satisfeita, se tiver. Porque médico, para você colocar um médico lá, tipo, todo dia, 24 horas, é meio difícil de acontecer isso. Mas pode ser uma vez por mês, vai lá, olha as crianças que estiverem doentes. E eles usam, por exemplo, assim, medicina alternativa, uso de ervas, chás, eles fazem muito isso? Eles usam, as parteiras, então, como eu te falei, elas são muito corajosas, elas são muito inventivas, então, quer dizer, elas fazem, elas têm, a gente fala, brincando, as mandracarias delas, né? Com as ervas, com isso, com aquilo, porque, na verdade, a parteira, ela se muda para a casa da parturiente, entendeu? Que está esperando o neném. Ela fica lá em trabalho de parto o tempo todo, fica 2, 3 dias na casa da pessoa, né? Para poder cuidar do pós-parto, com alimentação. Então, com certeza que elas usam as ervas dela, né? A senhora aprende também? Ainda não, porque eu acho que eu não tive nem tempo de ficar mais, seria muito mais, eu demandaria mais tempo, né? Eu deixo aqui meu consultório e vou para lá, e eu já passo pelo menos uns 10, 12 dias, eu fico por lá, entendeu? Eu teria que ir um tempo só para aprender. Vale a pena, né? Vale a mas pena. A senhora era criança, não é? Não tinha muito essa coisa da fitoterapia? Tinha, assim? mas eu era criança, eu não sabia. A mamãe que fazia para mim. O chás? Chazinho, remedinho para verme, tudo era fitoterápico, tirado da natureza mesmo. Entendeu? Eu não sabia o que era, eu só tomava. Se não tomasse, apanhava. Não tinha muita escolha. É verdade. Mas é um conhecimento que tem que se manter, né? Mas porque isso seria interessante, ir lá para fazer um estudo, entendeu? Fitoterapia. Faz um curso de fitoterapia aqui em São Paulo que tem, e depois vai para lá. Mas teria que demandar pelo menos um mês e pouco para ficar lá. Pois é, quando vocês chegam da cidade, né, com medicação, injeção, não tem resistência, eles são abertos assim? Não, abertos, vai vacina, vai tudo, eles tomam vacina, dão para os filhos. Ah, vocês fizeram, tudo legal. Inclusive, eu vi no Instagram também do projeto a vacinação contra a polio. Sim. Faz, eles aceitam bem, viu? Eles não têm problema, não. Ao contrário, ficam muito gratos. Precisa ver que gracinha, como eles ficam agradecidos. Porque a questão da vacinação também lá, A gente pega de Portel, porque de Belém fica difícil, porque você sabe que material de vacina tem que ser tudo refrigerado, Sim. né? Então, a gente leva de Portel, tudo direitinho lá. Lá tem... gerador, né, de luz, então, quer dizer, não tem problema, tem geladeira, tem freezer, lá na ilha.
Então dá para conservar tudo direitinho as vacinas e nos 3 dias todo mundo toma vacina. E apresenta carteirinha, tudo certo, entendeu? Vacina de Covid chegou? Vacina de Covid chegou lá, tomaram vacina de Covid, tudo. Tomaram, Daí chegou sim. não por vocês, pelo... Não, já foi pelo posto de saúde. Pelo posto da família que tem lá, né, na cidade. Entendeu? Foi de Belém para lá e de lá eles distribuíram. Entendi. E a senhora atende aqui em consultório ainda, né, doutora Iracema? Consultório, Como ginecologista. Ginecologista. E durante o período de pandemia, como é que foi para a senhora? A senhora estava aqui em São Paulo? Para mim estava. Para mim foi difícil, porque eu fiquei 1 mês e meio. Lembra daquela história que só era velho que morria? Aí meus filhos falaram, olha mamãe, você é idosa, você não vai para o consultório porque você pode pegar. Então fiquei em casa, mas aí depois você viu que era jovem, começou a morrer também, não foi? Não morria só velha, porque começou lá na Itália com muita gente idosa que tinha lá. E aí é claro que o número de idosos foi maior do que o número de jovens, né? Mas como na gripe, né? Também os foi idosos difícil para mim, porque eu nunca fiquei ausente do consultório mais do que 15 dias. E dessa vez foi um Um mês e meio? 1 mês e meio. Ótimo. Não dava para sair, né? Eu tinha que ficar em casa. E a senhora pretende... Tem família aqui em São Paulo, Sim, né? tem meus filhos. Meus filhos... Marido já não, eu já era divorciada e aí em 2019 ele faleceu, o pai dos meus filhos. Sei. Então sou eu, os filhos e um neto chamado Theo. E voltar para lá só agora com o projeto. Não dá mais para voltar porque os filhos nem o neto vão, então tem que ficar onde eles estão, né? Estão todos aqui em São Paulo? Todos aqui. E a senhora tem família lá ainda? Tenho, família em Portel, é grande da irmã, da família da irmã da minha mãe, que infelizmente ela foi embora com Covid também, né, a minha tia. Minha mãe já tem 7 anos que se foi. E ela é o motivo de tudo, a minha mamãe. E a senhora, o que a senhora gosta de fazer em São Paulo quando não está trabalhando, doutora Iracema? Eu gosto muito de teatro, gosto de cinema, eu gosto de museu. Aproveita bem a cidade, assim, culturalmente? Aproveito sim. Eu gosto. Eu gosto do que São Paulo oferece. A senhora já está há bastante tempo E gosto da aqui. natureza também. Quando eu chego lá, eu me liberto, fico livre. É bom. Andar descalça, tudo, né? Muito bom. Faz bem para o corpo e para a alma. Sim. Não é? Verdade. Maravilha. Bom, o nosso tempo infelizmente está acabando, doutora Iracema. Agradecemos muito. Muito obrigada. 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 Parabéns mais uma vez. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Depois a senhora deixa o contato, viu? Aqui para a gente poder compartilhar para as pessoas que queiram ajudar, colaborar, né? Tá, muito obrigada a vocês, viu? E a próxima edição é no ano que vem. Isso, se Deus quiser, na última semana de julho. Será? Quem sabe? Mais um barco, vai ser aí uma Mais um barco, comitiva. Pensou? Nós estamos lutando para levar o barco do Papa. O barco do Papa tem até centro cirúrgico. E onde que fica o barco do O Papa? barco do Papa faz Amazonas. Faz o Amazonas, não faz, se eu não me engano, não faz o Pará. É só Amazonas. Ah, e ele é itinerante? É. Tem tudo. Tem ressonância, tem mamografia, Olha. tem laboratório de análises clínicas, que é o próximo passo que nós vamos dar, se Deus quiser, é esse, levar um laboratório. Levar um colega que faça exame de sangue, né? Um exame que a gente precisa para atender bem o paciente. Uma complementação, né? Sem dúvida. A Marinha também faz um trabalho similar, ela tem barcos, né? Que ela também faz itinerante. Isso, ajudando. estava falando com a Paula, ela disse que já fez até uma reportagem sobre esse da Marinha. Essa outra Paula. É, a outra diretora Paula. aqui. É a outra Paula, Tá certo, então, mais uma vez, muito obrigada, doutora Iracema. Obrigada, querida, vocês também. Muito obrigada. Bom, é você que nos acompanha, muito obrigada. Até a próxima semana. E não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais e no canal da Revista Oeste. Até a próxima.